Segundo Samuel, capítulo de número 6. Assim fala a palavra do Senhor. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, pandeiros e com símbolos. Chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou muito, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, pedindo a graça e o conhecimento através da Tua palavra. Nos instrui segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, por misericórdia, ó Pai. E nos dê toda a instrução, o Senhor conhece cada coração aqui presente. É o clamor que Te fazemos, pedindo: santifica o Teu nome, usa-me como instrumento em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos estar sentados, com o coração irrigado em Deus, com glória a Deus. Sentido de ouvir, de aprender e aproveitar ao máximo esse momento que o Senhor nos proporciona. Você que não esteve aqui na primeira vez, no primeiro domingo, há 3 domingos atrás, ou você que não esteve aqui no segundo, ou você que está aqui pela primeira vez, eu gostaria de falar o que nós estamos aqui aprendendo na graça e no conhecimento do Senhor. Se é que você vai ouvir, porque o Espírito clama, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria fazer um retrocesso ali, diante desses slides aí, que o que nós vimos no primeiro domingo foi um desafio. Uma criança que foi crescendo aprendendo a ouvir a Deus, seu nome era Samuel, profeta de Deus, e ele aprendeu a discernir o que era a voz de homem e o que era a voz de Deus. Teve seus desafios, teve ali um momento de escolher um novo rei, de ouvir a Deus, de acolher a sua voz, a sua orientação, diante da tristeza, diante do medo e do entendimento do coração. Isso são armadilhas muito precisas que enrolam muita gente que se diz cristão, e aqueles que porventura estão dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, ouvir é uma coisa, agora acolher a orientação de Deus, verdadeiramente em tudo que Ele ministrar e falar. Diante de toda situação que você possa estar passando, diante de qualquer deserto ou dificuldade, se isso, a voz de Deus ou aquela direção vai te causar tristeza, faça. Se vai te causar medo, faça. Se não é segundo o teu coração, faça, porque Ele tem os pensamentos maiores que os nossos. Então faça, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Independente de qualquer coisa. Nós vemos depois a sessão de Davi, tudo que Saul lhe ordenava. Samuel então unge a Davi, um rei, ali por volta dos seus 17 anos. Aquele dia mudou a vida de Davi. Depois, posteriormente, ele sai para alimentar os irmãos, né, levar os 10 queijos lá para o capitão, e o alimento para os seus irmãos. E naquele dia também, uma grande oportunidade de mudar a história de Davi. Ele enfrenta ali o gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, derrota aquele gigante. Saul bateu o olho em Davi, daquele dia em diante, ele saiu da casa do pai e foi para um palácio. Mudou, do dia para o outro. As coisas que ele fazia era tudo com excelência. E a excelência dele levou a um progresso,
levou ele a ser um capitão ali da guarda, a história de Davi. Esse progresso dele vê a popularidade, vê a música para ele. Isso então irrita e causa inveja em Saul, que naquele momento era rei, ainda como rei. Processo em nossas vidas, a excelência, as coisas ser feitas com excelência, não para você ter um progresso, é com excelência porque nós somos filhos de Deus. Em qualquer lugar que estivermos, em qualquer coisa que fizermos, sentar numa cadeira nós temos que sentar com excelência. De cantar um louvor, se você não vai cantar, então passa o microfone para outro que queira cantar. De orar com excelência, em tudo com excelência, vai te levar a um progresso em muitas áreas e principalmente a espiritual. E é claro, vai te trazer uma popularidade. E essa popularidade esteja preparado para enfrentar oposições, resistência. Posteriormente, então, Saul então persegue a Davi, uma desconexão com Deus tremenda, que Deus já tinha tirado dele o Espírito Santo. Pode passar o próximo slide, por favor. Saul então se torna refém dos seus próprios sentimentos. Você não consolida para si a presença do Senhor. Você não busca. Você não quer ser um excelente diante do Senhor, não. Então isso vai com o decorrer dos desertos, de dificuldades, de barreiras que se levantam, gradativamente uma desconexão com Deus. Pode ter certeza. Sem a presença do Senhor, sem a graça do Senhor, nós caímos em desgraça. E não se admire do que você é capaz de fazer sem a graça de Deus. Tudo, as coisas mais terríveis, as mais perversas, se você estiver em desconexão com Deus. Então, Saul teve inveja, medo e, logicamente, uma obstinação de matar Davi. Davi, então, uma noite, também mudou ali, no sentido que ele sai ali pela janela e vai para um deserto, vive 8 anos desse deserto, 8 anos perseguido e tantas outras dificuldades. Ele viveu aproximadamente, a gente fala assim uma data precisão, mas aproximadamente de 17 a 30 anos no palácio. Então ali depois ele vai para o deserto, vive 8 anos de dificuldade. O problema de Davi durou não só 8 anos, depois ele teve tantos problemas posteriormente. Mas tem uma coisa muito interessante. Depois desse período, Davi, ele tem a notícia da morte de Saul e o seu filho, que ele gostava muito, Jonatas. Então ele tem a notícia da morte de Saul e da morte de Jonatas. E Davi chora. Chora muito. Ele se torna então rei de Judá, rei de uma tribo, de Judá. Posteriormente, ele tem a notícia que Joabe mata Abner. Joabe pertencia ao exército de Saul. E Davi tinha feito um acordo com Joabe. Joabe como um capitão do exército e Abner também um capitão do exército de Davi. E certa feita, Abner com seu ciúme, com seu medo, porque, não, ele vai ser melhor do que eu, Davi botou o olho nele, então de repente ele vai subir mais do que eu na empresa. Abner chama Joabe para uma conversa íntima, e nesse momento ele covardemente mata Joabe. Abner mata Joabe. Com isso, com essa notícia, Davi chora. Posteriormente, Davi tem a notícia de Isbosete, um dos herdeiros de Saul, um homem paralítico, um homem que estava na cama, um homem que foi morto na sua cama, um homem que não tinha perfil de rei, não seria ele que iria suceder Saul, mas então mata-se também Isbosete. E Davi, com essa notícia, se você ler lá os livros anteriores, os capítulos anteriores, Davi chora. Por que eu estou repetindo isso, que Davi chora? Porque nós estamos falando de um homem acostumado em batalhas, um homem acostumado com situações precárias, de deserto,
um homem acostumado de guerrear, um homem acostumado de matar muita gente, e chora com a morte dos seus inimigos. Isso me traz para uma seguinte conclusão, cada vez mais precisa, de que verdadeiramente o tempo todo Davi estava com o coração irrigado com Deus. Porque ele chora a morte de inimigo, ele chora a morte de pessoas nas seguintes circunstâncias, não numa situação que ele foi com os calos que a vida proporcionou a ele. Porque pessoas que passam por dificuldades, muitas dessas, elas se tornam ásperas, amargas e azedas. A adversidade passa, mas a amargura fica, o rancor permanece. Nós vemos aqui um homem que, em tudo isso, em todas as circunstâncias, ele consegue derramar lágrimas pela morte do seu pior inimigo, Saul. Ele chora pela morte de Saul. Como nós passamos diante de tanta dificuldade com o coração irrigado ainda em Deus? Você orar pelos que vos perseguem, pelo que vos maltrata. E você está numa grande dificuldade, mas você quer o melhor de todos. Eu gostaria de mostrar um gráfico aqui, que é muito importante, daqui em diante, você entender isso. Familiaridade e intimidade. Familiaridade e intimidade. Familiaridade, constante contato com alguém, com algo ou alguém. Intimidade, contato atento com algo ou alguém. Familiaridade, esse algo ou alguém torna-se comum. Intimidade é diferente, esse algo ou alguém torna-se precioso. Familiaridade, ele perde-se a expectativa para com esse algo ou alguém. Ganha-se, na intimidade, ganha-se reverência para com esse algo ou alguém. Por exemplo, você viaja daqui para um estado que você não conhece. Aí eu tenho que dar exemplos para você se familiarizar. Então você chega nesse estado e vai passar lá uma semana, e aí você se hospeda no hotel. E aí, daquela noite ou naquele dia, você percebe, você tem que almoçar e de repente o hotel ali não serve almoço, só serve o café. Aí você percebe que tem um restaurante próximo àquele hotel. E você começa a familiarizar com aquele ambiente, com algo. Então você, no outro dia, sabe sair do hotel para chegar no restaurante. Então você almoça e volta, mas no outro dia, então, você vai se tornar cada vez mais familiarizado com aquele percurso e não se tornou íntimo do local. Por exemplo, sair para outras ruas, outras avenidas que você não conhece, mas você se tornou familiarizado com aquele percurso, mas não íntimo daquele local. Outro exemplo assim, igreja. Pessoas vêm na igreja, as pessoas, muitas vezes elas se tornaram familiarizadas com a igreja. Elas cantam, sabem todos os louvores, sabem os versículos, sabe que igreja é bom, se tornou familiarizar, mas muitas vezes não se torna íntimo no corpo de Cristo. É algo familiar para essa pessoa, é um constante contato com algo ou alguém. Intimidade não precisa ser um constante contato, mas tem que se tornar precioso a cada contato que nós temos. E eu vou dar um exemplo que os homens vão entender muito. Você compra um carro novo, e esse carro novo, então, você tem uma grande expectativa com esse carro. Tanto que, naqueles primeiros momentos do carro, olha, se entrar uma criança dentro, você fala assim, olha, não come bolacha aí dentro. Se tiver alguém mastigando o chiclete, olha, esse chicletinho vai ficar até o final da viagem. Não solta ele aí dentro. Mas com o passar do tempo, você vai perdendo a expectativa com aquele carro. Se torna comum. Perde-se a expectativa. É um constante contato que você então perdeu. Se tornou comum aquele carro. Aí você nem lava mais ele.
Raramente, aí você vai ver atrás, já tem farelo de bolacha, farinha da Bahia, tem um monte de coisa atrás que você nem dá mais grande expectativa, mas quando ele chegou, era uma expectativa muito grande, era algo que você tinha uma grande expectativa. Agora pega alguém que coleciona carros antigos. Aí o colecionador de carros antigos compra lá um Opala 77. E ele chega, pega aquele carro bem danificado, compra um Opala 77 e chega em casa, amor, olha que maravilha que eu comprei. Ele mostra aquela carroça, a esposa não entende nada, fala que ele está doido. Mas ele pega aquele carro e vai trabalhando nele, até atingir todas as peças originais daquele carro. E ele então vai buscar onde que tem, faz pesquisa na internet, é a expectativa dele. Se você, por exemplo, conversar com alguém que coleciona carros antigos, você encostar nessa pessoa para conversar, você pode até encostar nele, só que ele não vai deixar você encostar no carro. Mas ali, ele tem, para cada item daquele carro, olha, este farol original eu consegui comprar de um cidadão lá no Rio Grande do Sul. Olha, essa maçaneta eu achei com alguém lá do Acre. Então, todas as peças daquele carro que ele montou, tem-se uma história. É algo que é íntimo para ele, é precioso. Ele se tornou, cada peça daquilo ali, é um contato que ele tem com aquilo, mas se torna precioso. Com pessoas, também é assim. Às vezes você conversa com pessoas porque você se tornou familiar dessa pessoa. Não estou falando de família, estou falando do contato constante. Mas para você ver a Kátia e ver a Fernanda na igreja, o domingo se tornou algo comum. Agora, tem pessoas, por exemplo, quando eu converso com outro pastor conhecido, raramente nós nos encontramos, mas quando nós nos encontramos, a nossa conversa torna íntimo, porque um presta atenção no que o outro está falando. E para você se tornar íntimo, é necessário uma reverência. Há uma reverência para com algo ou alguém. E essa reverência vai te trazer a intimidade disso. Um outro exemplo, na sua leitura diária, o problema nosso é produzirmos isso, essa familiaridade com as coisas de Deus, e não intimidade. Por exemplo, ler a Bíblia para você, talvez se tornou algo familiar. Você lê, às vezes você lê um versículo, você lê um capítulo, você lê um livro, e às vezes você não tem expectativa, e para isso, não, eu tenho que ler o versículo hoje, é familiar para você, mas às vezes não está sendo mais precioso. A sua família é um exemplo, vai ficar bem claro para você agora. Aqueles que estão aqui 4, ou vão fazer 5 anos. Quando você chegou aqui pela primeira vez, as suas primeiras semanas nessa igreja, tudo para você era uma grande expectativa. Você prestava atenção a cada versículo. A cada louvor para você era algo tão precioso e cada frase te impactava. Mas com o passar do tempo, a vinda às vezes sua aqui se tornou algo familiar, se tornou comum, se tornou ordinário da forma pejorativa. Você, por exemplo, eu acabei de ler 2 Samuel capítulo 6, disse, já sei que o pastor já leu isso daí. Já sei até que ele vai falar. Ele vai falar sobre os bois tropeçaram, isso, se enganou, não vou falar sobre isso. Um pouquinho só. Mas não se tem mais uma expectativa. Às vezes os seus domingos, as suas vindas aqui não são mais preciosas. E nós estamos falando das coisas com Deus. Você está entendendo isso? Por isso que esse homem, Davi, cultivou isso ao longo de sua vida. Nós vemos um homem que cultivou isso no seu coração. E a intimidade, para ele, cada contato com Deus
era algo muito precioso. E havia uma grande reverência. Mesmo com seus percalços, com as suas quedas posteriormente, esse homem foi chamado segundo o coração de Deus. E esses quase 5 anos, então, para você, sabe o que está faltando na sua vida? Intimidade. E neutralizar a familiaridade com as coisas de Deus. Porque quando o povo de Deus se reúne, algo acontece quando Deus está presente no meio desse povo. Nós não estamos numa reunião aqui comum, nós estamos numa reunião com grande expectativa, porque quando nós nos reunimos diante da presença de Deus, casamentos são restaurados, vidas são curadas, vidas são transformadas e muita coisa acontece quando Deus está presente. Ou você entra aqui com essa expectativa, com isso como precioso na sua vida, ou você, para tudo a sua vida, se torna comum. Você está entendendo, irmãos? Amém? Por exemplo, tem uns salmos aqui, os salmos de número 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Às vezes a igreja para você foi um carro novo que agora tanto faz se encher de farelo, se estiver sujo ou se estiver limpo. Para você não há muita expectativa. Às vezes a igreja do Senhor para a sua vida é algo que você valoriza a cada culto, porque você sabe que a vinda, a reunião, a Assembleia dos Santos, assim chamadas, a reunião do Senhor, é para aqueles que o reverenciam e se torna íntimo, porque todos os dias novas coisas o Senhor faz em nossas vidas. Nunca que uma reunião de domingo, de quarta, de sexta, de sábado pela manhã, qualquer dia que seja, é comum. É precioso. É a explosão de poder de Deus. É algo transformador. É como você lida com isso. Nós temos um homem, no 2 Samuel capítulo 6, depois das mortes então de Saul, ele se torna então rei de todo Israel. Aí sim ele já não era somente rei de Judá, mas de todo o reino de Israel. E uma das coisas que Davi fez foi dominar Jerusalém. Porque Jerusalém era um ponto muito estratégico, porque Jerusalém, ela fica no alto. Então, todos que iriam atacar Jerusalém, teriam que atacar de baixo para cima. E Davi, então, tinha que dominar Jerusalém. E Jerusalém, nesse momento, estava dominado pelo um povo inimigo, o povo Jebuseus. E Davi, então, retira esse povo, extermina esse povo completamente, cria o seu ponto estratégico em Jerusalém, cria ali o seu palácio, cria a chamada cidade de Davi. E ele depois, no auge, a partir do momento que Jerusalém foi dominada, pronto, estava no auge da sua conquista. No auge eram os últimos inimigos que precisavam ser retirados, os jebuseus. Só que Davi, como rei, no auge das suas conquistas, ele quer a arca de Deus. O que vem a ser a arca de Deus naquele momento? A arca de Deus construída por Moisés, orientada por Deus em cada detalhe, era o símbolo, a representação da presença de Deus no meio do povo. Essa arca, depois de uma guerra, ela ficou aprisionada, ela ficou perdida por aproximadamente 30 anos. E um outro povo, os filisteus, e essa arca então ficou aprisionada com eles. Eles levaram essa arca para a região da Filistia. Davi, no auge da sua conquista, então depois de sair daquela fase de deserto, o homem estava bem, o homem estava tranquilo, a bênção tinha chegado, as conquistas ali no seu auge, Jerusalém era o ponto culminante. Então ele, como rei de todo Israel, ele quer a arca de Deus.
o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Aí nós entramos na palavra que nós lemos. Porque em 2 Samuel, capítulo 6, fala que tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. 30.000. Os escolhidos é o exército, os melhores homens. Esta arca deu um grande problema para os filisteus. Os filisteus tiveram problemas de saúde, ficaram com essa arca por volta de uns 7 meses, e eles devolveram essa arca para Israel. Essa arca então estava numa casa de um sacerdote. Eu quero colocar ali esse símbolo, talvez dê para você ver ou não. É mais ou menos assim a arca da aliança. Algo que representava a presença de Deus construída na época de Moisés. Tinha 2 anjos ali em cima, e tudo isso foi feito com extrema precisão e orientação por Deus. Então essa arca tinha sido conquistada pelos filisteus, ficou 7 meses em poder deles. Eles devolvem então essa arca, fica ali na casa do sacerdote, estava em Balá de Judá, na casa de Abinadab, e essa arca ficou ali. Então Davi queria trazer essa arca para Jerusalém. Ele não se contentava essa arca ficar afastada, no auge das suas conquistas. Ou seja, ele escolhe 30.000 homens, os melhores homens, e eu estou falando no número aqui de 30.000, só que essa arca, ela não estava nas mãos do inimigo, porque quando nós iniciamos lendo aqui, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, automaticamente você pensa, porque quando o povo se juntava dessa forma, opa, tem guerra. Para você juntar 30.000 homens é porque você vai sair com aqueles 30.000 homens para a guerra. E aí o que aconteceu? Não era guerra. Davi juntou 30.000 homens para buscar uma arca, mais ou menos desse tamanho aqui. Ele poderia mandar 10 homens. Porque esta arca já se encontrava em território de Israel, estava em Balá de Judá, estava na casa de um sacerdote. Davi era rei. Davi poderia falar, olha, a arca já está lá, mandei uns 10 homens, talvez qualquer um de nós aqui presente nesta noite, faria de uma coisa ordinária, uma coisa comum, uma coisa familiar. Mas para Davi não era assim. Para pegar uma arca, olha, faz o seguinte, manda lá uns 10 homens, traz a arca, está lá na casa de Abinadab, é só pegar, atrasar, está no nosso território, não tem problema, está tudo certo, traz ela para cá. Não, Davi escolheu 30.000 homens, e os melhores. O que quer dizer isso? Não é algo familiar, mas é algo íntimo, porque ele foi buscar algo que, como nós lemos, é a arca que leva o nome do Senhor, sobre o qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Ele agregou qualidade e quantidade. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser o melhor. Não tem que ser medido esforços, nem quantidade, nem qualidade. Tudo, se é para Deus, tem que ser o melhor, senão fica algo familiar e não íntimo. Davi, para pegar um instrumento desse aqui, um símbolo, 30.000 homens e os melhores, ele fez um grande cortejo, porque para o Senhor é sempre o melhor. É os melhores homens, nós vamos marchando para trazer a arca de Deus para o nosso meio. Agora, às vezes a nossa vida diante do Senhor se torna algo tão familiar que tanto faz como tanto fez. Vir na igreja, sair da igreja, ler a Bíblia, ouvir isso, aquilo. Eu não vou medir, eu não vou me esforçar muito. Nós temos uma demonstração de consciência e reverência. Ele coloca 30.000 homens. Talvez isso tivesse o tamanho de 2 cadeiras dessa, logicamente com um peso maior, porque era revestido em ouro,
Dentro disso aí tinha uma vara, umas tábuas e pão. 10 homens, 5 homens, tranquilamente. Vai lá, não, faz qualquer jeito, não vamos. Não é que fazer qualquer jeito, você até acharia que estaria fazendo bem. Não, vamos pegar, claro, para Deus não, mas para Deus é o melhor, você tem que juntar todas as suas forças. Por isso que o Senhor, Ele requer, buscar-me-ei, você só vai me encontrar quando você me buscar de todo o teu coração. Sem restrições, sem medidas, com reverência, busca o Senhor, adore ao Senhor, que com todas as tuas forças. Esse homem juntou 30.000 homens para pegar um objeto. Quando ele chega lá na casa de Abinadab, ele sabia que a arca estava ali. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes as pessoas perderam a consciência e a reverência de quem é Deus. As pessoas muitas vezes elas estão vindo na igreja, elas ouvem, elas cantam, quantas vezes possam cantar e ouvir, mas perderam a reverência de quem realmente é Deus, de como nós temos que lidar com as coisas de Deus. Isso às vezes se tornou familiar para muitos. Uma reunião num culto de domingo, às vezes para muitos se tornou algo familiar, algo que você espera, depois ver o fantástico, e acordar segunda-feira e continuar trabalhando e depois reclamar da vida. É familiar. Não é algo mais precioso. Você às vezes não entra mais aqui com expectativa. Você entrou 5 anos atrás, mas agora não, essa expectativa tem se acabado. Ah, mas pastor, o amor de muitos tem se esfriado. Mas o amor de muitos que não são escolhidos de Deus, porque o Deus, Ele separou para si um povo especial e um povo zeloso e de boas obras. E se Deus é amor, se você não tem amor, você não está em Deus. Quando ele chega lá, na casa de Abinadab, os filhos de Abinadab, Uzai e Aiô, filhos de sacerdotes, eles colocaram essa arca num carro novo. Na nova versão internacional ela é traduzida como um carroção. Como uma carroça nova, madeira de lei, 2 bois na frente, coisa bonita. Eles pegaram assim, não, vamos transportar a arca, os filhos de Abinadab, vamos transportar essa arca aqui num lançamento novo aí. Vamos botar uma coisa bacana. Vamos fazer bonito para Deus, porque às vezes nós pensamos assim, mas de forma errada. Eles botaram num carro novo, os filhos de Abinadab. Só que o plano de Deus não era isso. Em Êxodo 25 estava a instrução de como esta arca deveria ser transportada. Seriam as 2 argolas em volta e 4 sacerdotes levando. Tinha uma instrução na época de Moisés. Davi, nós estamos falando de um rei. Davi não era sacerdote, Davi era rei. E essa ideia de carro novo foi ideia dos filisteus. Porque se você voltar em 1 Samuel, capítulo 5, 6 e 7, você vai ver que eles entregaram essa arca de volta num carro. Os filhos de Abinadab, eles fizeram a mesma coisa da ideia dos filisteus. A gente pode estar ouvindo essa história, mas isso está muito próximo de nós. Por quê? Porque o que está escrito na palavra de Deus é a palavra de Deus. Ideia de filisteus é a ideia de povo que não tem conhecimento de Deus. Então eles fazem de qualquer forma. Nós não temos que fazer na ideia dos filisteus. Nós não temos que viver com o conceito de novelas. Nós não temos que viver com o conceito do seu vizinho A, B ou C. Com o conceito de pessoas que não têm intimidade com Deus. Às vezes estão com familiaridade com a igreja e com as coisas de Deus, mas não têm intimidade com Deus.
E aí nós ficamos com ideias de filisteu achando que estamos fazendo obra de Deus ou estamos diante de Deus fazendo as coisas certas. Porque muitas vezes tratamos aquilo como algo comum. E eles botaram isso num carro novo. A palavra de Deus fala que Deus se indignou muito. Uzá e Aio, os filhos de Abinadab. Deixa eu ser mais preciso aqui. Em 1 Samuel, Uzá e Aio não são citados. Historicamente, quando você faz uma projeção de tempo, você pode entender que Uzá e Aio ainda eram novos. E essa arca ficou muito tempo na casa de Abinadab. E talvez, eu não estou fazendo conjectura, eu estou fazendo uma projeção, porque de um versículo para o outro no Velho Testamento, às vezes você pula 400 anos. Talvez, com o crescimento desses meninos, eles foram ficando familiar com esta arca, mas não íntimo. Jovens que às vezes estão na igreja, eles ficam muitas vezes familiar com as coisas de Cristo. Essas crianças que estão ali aprendendo, talvez elas ficam familiar com as coisas de Cristo, elas têm que crescer. Mas isso não só basta, porque estar com Cristo não é algo comum, é extraordinário. E eles tinham que conhecer como a maneira certa de transportar essa arca. Eles tinham por obrigação de saber a maneira certa de transportar essa arca e não colocar ela num carro novo, com os bois na frente. Tudo isso faz uma grande diferença em nossas vidas. Se torna comum. Tem pessoas aqui que estão há 5 anos aqui, mas até agora não se tornaram íntimos do Senhor. E tratam as coisas de Deus de forma comum. E não é. Tanto que os bois tropeçam, Uzá não estava para esse ofício, toca a mão na arca. Às vezes você pensa em ajudar, às vezes você pensa que você que tem que cuidar de Deus e não entende que Deus é que cuida de nós. Será que a arca precisava de proteção? Será que aquela atitude dele ali poderia ser evitada? Sim. E nós tocamos em muitas coisas que não é do nosso ofício, que para nós é comum. Às vezes as pessoas confundem muito hierarquia em igrejas. Às vezes as pessoas confundem muito o que é casa de Deus. Para elas é comum, fazem o que bem entendem ou na hora que querem. Não é assim. Não é dessa forma. Houve morte e Davi estava ali com um grande cortejo. E eles estavam cantando, eles estavam festejando e houve morte daquele dia em diante. Davi temeu o Senhor. E ele se fez a seguinte pergunta: como eu vou levar a arca de Deus? Queria que voltasse naquele slide, familiaridade. Esse algo alguém tornou-se comum. A intimidade, esse algo alguém para você não é mais precioso. Pede-se a expectativa para com esse algo alguém, familiaridade. Ganha-se reverência para com esse algo alguém. Pode voltar para a arca, por favor. A ira de Deus se acendeu no ato de irreverência. Você está entendendo isso? Bom, nós temos muita coisa a ser tratada aqui. Mas o principal é entender como nós estamos lidando com as coisas de Deus. Se vinda na igreja para você é uma questão de obrigação, é uma questão de rotina, é uma questão de familiaridade, ou é uma questão de intimidade com o Senhor? Porque quando você chega com expectativa, tudo se torna diferente. Deus tem uma área muito maior para operar em nossos corações. Quando você chega aqui, um pregador, e lê aqui: e Deus entregou seu único filho a morrer por nós.
Você fala, eu já ouvi isso 1 bilhão de vezes, mas para você se tornou algo tão comum que isso não faz mais sentido para você. Quando eu estava aqui, ali na porta, chegou o nosso irmão Desson, e eu vi que ele estava muito bonito hoje. Ah, não só hoje, mas estava lá com um blazer lá italiano, uma gravata israelense. Eu falei assim, você vai fazer o louvor. Ele, eu? Por quê? Eu falei, você está morto? Ele, não. Eu falei, então você. Aí eu falei, mas vai ser rápido. Uns 4 louvores, porque a palavra é mais extensiva. Ele, e a oportunidade é só para criança. Ele, ufa. Porque é complicado você trabalhar com adultos. Porque às vezes alguém recebe uma oportunidade e pega esse microfone de forma familiar, de forma comum. E ele iniciou o culto falando, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Porque quando você trabalha com crianças é muito mais fácil. Porque delas é o reino dos céus. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Davi pediu que depois desse incidente, depois dessa morte, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a arca a mim? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Talvez você já ouviu ou você vai ler, que esses pesquisadores de internet, Obed-edom, o geteu, ele era um levita. Na Bíblia tem 4 Obed-edom. E esse aqui era da tribo de Gade. Ele era um guarda-costa. Ele não era um levita. Ele era um guarda-costa. Ele era um soldado da tribo de Gade. Os gaditas. Até hoje, qualquer soldado israelense, ele tem que ter sangue dessa tribo. Para se tornar um soldado israelense. Porque permanece isso. Princípios. Então Davi deixa essa arca na casa deste homem. Neste momento que a arca está lá, toda a família, tudo é abençoado na casa de Obed-edom. Quando verdadeiramente tudo na sua casa não é mais comum, mas é íntimo com Deus, a glória de Deus está presente. A presença de Deus se faz real e tudo é abençoado em seu lar, meu irmão. Quando almoçar para você, o jantar, o ouvir um louvor, o assistir uma televisão, é algo de reverência, é algo de intimidade, é algo que quem comanda é o Senhor, a arca da aliança está na tua casa. A presença de Deus está ali agindo no seu meio. Tanto é que está aqui na palavra, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, geteu 3 meses. E abençoou-se o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Por amor da arca de Deus, foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Davi, por certo, entendeu, foi lá nos sacerdotes, perguntou a maneira certa, viram os princípios, porque não é o mundo que rege a nossa vida, é os princípios da palavra de Deus. Não é ideia de filisteu, não é conceitos de mundo, não é conceito de A, B ou C, de sistemas de governos, de políticas, de modismo, de religião, ou os licenciosos, como nós tratamos aqui pela manhã. O que rege a nossa vida é os princípios da palavra de Deus. Se Deus fala, meu irmão e minha irmã, que sexo é depois do casamento, é depois do casamento e ponto final. Se Deus descreveu o que é homem ou mulher, então não existe espaço para homossexuais. Se Deus fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, então é o conceito e palavra de Deus. Não é a ideia de filisteus que vai mudar isso.
Não é porque o mundo mudou. O mundo mudou. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se Deus fala que você tem que seguir a Cristo e ser igual a Ele, então isso é palavra de Deus. E vamos ficar com a palavra de Deus. É ato de reverência, é ato de intimidade. Eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Assim fala a palavra do nosso Senhor. Não é viver, se você crê em Deus, há uma maneira certa de viver. Há uma maneira exata de levar a vida. Não é levar a arca, não é levar a presença de Deus da sua maneira. Porque eles estavam levando aquele símbolo que representava a presença de Deus. Mas carregando a presença de Deus, uma vida morreu na presença de Deus. Não é vinda na igreja que vai te tornar um cristão. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Não é a sua casa, mas a sua igreja. A igreja fiel, a igreja corpo de Cristo. A igreja que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. É este corpo que ele vem atrás. E está espalhada nessa face da terra. Em vários idiomas. Então, Davi então envia os 4 sacerdotes consagrados e pede para buscar a arca de Deus. E ele finalmente traz, e quando eles deram 6 passos, ele sacrificava ao Senhor. Porque ele fazia tudo com alegria. Não é a cada 6 passos ele sacrificava um boi, não. Eles deram 6 passos, ele instaurou ali um sacrifício. Por quê? Porque ele fez com alegria. Ele buscou a presença de Deus com alegria. A palavra do Senhor fala, alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. Você entendeu até aqui? Próximo domingo, se Jesus não voltar, nós estaremos encerrando essa ministração em 1º e 2º Samuel. E olha, pega esses ensinamentos, larga a familiaridade, que nada de Deus é comum. Quando o povo de Deus se reúne, Deus está presente, algo acontece, meu irmão. Se você, a partir desse momento, já está com uma expectativa de sair daqui curado, transformado, restaurado, abençoado, tenha plena certeza que não só aqui, mas a presença do Senhor vai estar na tua casa também. Se você está com esse momento, em conexão com Deus, se ligando a Ele, buscando a Ele de todo o teu coração mesmo, se a partir dos próximos cultos a sua vida aqui não é algo mais familiar, mas é íntimo, olha, se prepara para os próximos meses na presença do Senhor. Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus e vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.